Então, voltamos com mais Liderando. Nosso convidado de hoje é o Igor Eduardo Madeira, ele que é psicólogo, analista do comportamento e mestre em psicologia. Igor, no bloco anterior falamos sobre experiências, sobre maturidade, escolhas, decisões, vivências, mas e aí, como fazer nos dias de hoje, nessa realidade aí nua e crua, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, e o que fazer para desacelerar? Lembra do piloto automático? Desligar esse piloto automático. É uma realidade hoje muito difícil, né? A gente está lidando com uma revolução tecnológica que tudo é muito rápido, né? As informações elas são transmitidas de uma velocidade assim, extraordinária. Então, os meios de comunicação, né, as redes sociais, por exemplo, elas aceleraram a vida da gente, né? E uma coisa interessante é que o tempo cronológico é o mesmo. 24 horas foram 24 horas há 2 séculos atrás, né? Só que parece que os nossos dias estão muito corridos, mas é fruto daquilo que a gente faz, né? Eu vejo pessoas postando diariamente lá nas redes sociais, né? Acorda de manhã para malhar, vai para o trabalho o dia inteiro, volta, vai para a academia, estuda, faz cursinho, né? A gente vive num nível frenético de atividades e às vezes não sobra tempo para a gente, né? E esse não produzir tempo para nós, para relaxamento, obviamente é um produtor de ansiedade. Então, quando eu quero resultados muito rápidos, o meu organismo responde. Ele vai responder como? Ele vai responder mandando adrenalina, né? Te gerando condições ansiosas. Então, hoje a gente vive numa sociedade ansiosa. A Organização Mundial de Saúde, né, diz que daqui a 10 anos, 80% da população mundial vai ter depressão e vai ter ansiedade. Nossa, é um número muito alto. Muito alto. Então, são transtornos do século, né? Todas as oportunidades que eu tenho de dar palestra, dar curso, geralmente eu faço um testezinho antes para saber se as pessoas são ansiosas. E é batata, né? 70%, 80%, 90% das pessoas que estão ali já têm ansiedade. Então, quantas pessoas estão em casa ouvindo a gente já tem crise de ansiedade, né? E não procuram ajuda? Por quê? Fruto do ritmo que a gente vive, né? A sociedade diz, a gente tem que conseguir isso no tempo limite, né? Eu tenho que ter um corpo sarado para o verão, que já está chegando, né? Então, eu tento resolver tudo de uma forma muito rápida, ligando minha vida no piloto automático, e a vida passa sem que nem eu perceba, né? Então é preciso desacelerar, né? Se o João Dória tem lá o slogan acelera, né? O Igor diz desacelera. Desacelerar é necessário. Necessário um tempo para você, um tempo para relaxar, um tempo para uma caminhada, um tempo para dedicar à família. Hoje a gente se preocupa tanto com projetos pessoais que a gente não visita os amigos, a gente não visita mais os parentes da gente. Já perceberam? A gente anda na rua à noite, não tem pessoas nas ruas mais. Então as pessoas estão perdendo o contato. Fruto de quê? Fruto dessa aceleração. Então todo mundo está preocupado com uma relação mais individualizada. Eu quero bem para mim. E esse bem, eu preciso ter esse bem, custe o que custar, mesmo que eu produza depressão, mesmo que eu produza ansiedade, mas eu quero mostrar que eu estou no topo, né? Então, a desaceleração, entender que tudo acontece no seu ritmo, tudo acontece no seu tempo é muito importante. E isso leva também a ter deficiência, ou seja, dificuldade em um elemento que eu gosto demais de falar, que são as habilidades sociais, ou seja, o ato de se relacionar com as pessoas. Isso me preocupa demais, até porque eu não vejo mais pessoas sentadas, questão de segurança, mas sentadas na frente de suas casas, conversando, batendo papo de forma agradável, se relacionando. E isso também leva a entender que a falta dessa aproximação com as pessoas faz com que as pessoas não tenham essas habilidades mais construídas ou desenvolvidas? Perfeito. A gente hoje, olha para você ver, antigamente, na nossa época, a gente não é tão velho assim, a gente brincava na rua com os nossos amigos, né? Hoje os encontros das crianças são nos grupos do WhatsApp, nos chats, no bate-papo. E aí você que está me ouvindo, você deve perceber muito bem isso, né? Você tem uma habilidade enorme para conversar com as pessoas nas redes sociais, online, de forma virtual. Mas quando chega no pessoal, você trava. Né? Por quê? Porque essas habilidades de contato pessoal elas não estão sendo desenvolvidas. Então a gente tem uma geração super conectada, né, virtualmente, mas não uma sociedade conectada fisicamente. Isso vai gerando problemas de habilidades sociais. A pessoa não consegue pedir ajuda, a pessoa não consegue conversar, desenvolver uma boa interação. Isso vai refletindo em outras esferas também. Aí chega na universidade, tem problema, por exemplo, de se comunicar. Chega no trabalho, não é um bom comunicador, não consegue desenvolver um relacionamento interpessoal, né? Eu gosto sempre de trazer dados, né? O governo japonês está preocupado.
né? Porque, de acordo com os antropólogos aqui, mais ou menos há 350 anos, né, a população japonesa vai se tornar extinta, porque o japonês não tem tempo de se relacionar um com o outro. Né? O número de casamento no Japão diminuiu assustadoramente. Os japoneses não querem ter mais filhos. Por quê? Estão vidrados na tecnologia, vidrados no trabalho e problemas de habilidade social. É um dos países que tem maior índice de suicídio do mundo. Por quê? O problema de relacionamento pessoal. Então, se relacionar com o outro, entrar em contato com o outro, faz bem demais para a gente. Então, a gente precisa parar um pouquinho, né? Desacelerar um pouquinho esse ritmo que a gente vive, que, de certa forma, é assustador. Traz depressão, traz transtorno de ansiedade, traz síndrome do pânico, traz adoecimento no trabalho. Então, você está doente e não sabe por quê, né? Por causa do ritmo, estresse principalmente, né? Metade da população de Barretos, se a gente for fazer uma análise hoje, é uma população estressada. Você vê isso no trânsito, né? Por quê? A gente está acostumado a correr demais. Então é preciso parar um pouquinho, né, levar a vida de uma forma muito mais leve, como as pessoas viviam antigamente. Ou seja, é ter o controle e a gestão sobre a sua própria vida. Sim, eu não estou dizendo para você não parar de trabalhar, não, né? Daqui a pouco vão entender errado, eu vou largar meu emprego hoje. Não, mas dedicar um tempinho para você. Sim. O que você faz no fim de semana? Né? Às vezes você está em casa, você quer trabalhar em casa, não sai, dá um passeio, vai ao rio, faz uma atividade física, uma caminhada, visita os seus parentes, os seus amigos, reúna uma boa turma numa chácara, por exemplo. Então, sair da rotina. Sair da rotina, são alternativas que fazem bem. Né? Eu sempre tiro, às vezes, um dia na semana para fazer isso, porque eu também vivo um ritmo corrido, mas eu preciso pensar em mim e na minha saúde. Tem um também. amigo meu que fala que todos nós precisamos de um dia de louco. É perfeito, eu tenho esse dia de louco também. Todos nós precisamos de um dia de louco. Então, Igor, quais elementos precisam ser desenvolvidos para que as pessoas tenham decisões mais assertivas? A primeira questão é parar, pensar e olhar para a situação ao redor. Né? Tem um texto que eu publiquei há uns 5 anos atrás, né, que razão e emoção, eis a questão, como é que a gente escolhe? Né, a gente fica muito preso, quando a gente vive uma situação, à condição corporal que a gente está sentindo, ou seja, aos nossos sentimentos. Então, a gente está passando por um nível de dificuldade, o coração está batendo forte, a gente está ansioso, a gente está preso àquilo, a gente não consegue olhar à nossa volta. Eu costumo dizer que toda escolha ela tem que ter um quê de racionalidade. Então, eu preciso parar, avaliar o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer, quais as consequências que eu posso produzir com as escolhas que eu estou fazendo. E ao escolher, como é que essas consequências estão afetando a mim diretamente, afetando as pessoas que estão à minha volta. Então, a primeira questão para quem quer escolher é parar, pensar. Claro, existem situações que a gente precisa tomar decisões imediatas, então, às vezes, o tempo não nos permite. Mas, em termos de foco, em termos de planejamento, em termos de objetivo, né, pensar, né, racionalmente sobre as condições é a chave do sucesso para quem quer fazer boas escolhas. Excelente. Então, quando alguém quer chegar a construir uma carreira, uma vida mais voltada à qualidade, ou seja, dar esse tom maravilhoso que falamos tanto sobre qualidade de vida, mas planejamento. Planejar, e eu vejo que isso há uma distância entre planejar e fazer aquilo que eu preciso fazer. Ou seja, o imediatismo, ou a ansiedade me leva a fazer coisas que não estão no meu planejamento, ou a não respeitar o meu planejamento. A gente tem um problema muito cultural aqui no Brasil, né? O brasileiro não se planeja para nada. O brasileiro faz as coisas acontecerem e deixa, como diz o Zeca Pagodinho, deixa acontecer naturalmente. Né? Isso é um problema cultural. Então, dificilmente a gente tem um planejamento familiar, a gente tem um planejamento de carreira, a gente tem um planejamento de vida. Né? Então, é um problema cultural nosso que a gente aprende dentro de casa. E a gente sofre por isso. Né? E aí eu comecei a resolver grande parte das coisas da minha vida a partir do momento que eu comecei a me planejar. Então, eu estabeleço focos anuais daquilo que eu quero alcançar durante o ano, os objetivos que eu quero alcançar, estabeleço foco a cada década, por exemplo. Quando eu tinha 20 anos, eu estabeleci foco para quando eu estivesse nos 30. E aí, ano a ano, eu vou avaliando. Por que eu não consegui cumprir essa meta? Né? Por que eu não consegui ir para a academia, por exemplo? O que aconteceu? Quais foram os fatores que interferiram? Por que eu não estou dedicando tanto tempo à minha família, tanto tempo aos meus amigos? O que está acontecendo? Então, é importante esse exercício de autoavaliação que a gente não faz. Porque quando você se autoavalia, você abre possibilidade para planejar melhor. Então, uma empresa, por exemplo, acabou o ano, o que a empresa faz? Ela faz um balanço. Ela faz um balanço para quê? Para se avaliar, para se planejar para o próximo ano. Na vida da gente também é a mesma forma. A gente precisa aprender a se avaliar, precisa parar de novo de sair do piloto automático. Né? Então, tomou uma decisão, avalie as consequências dessa decisão. Se a escolha não deu certo, pense, por que ela não deu certo?
né? E pare também de vitimizar o outro. Porque a gente, quando escolhe dar errado, a gente fala que a culpa é do outro, né? O sucesso sempre é nosso, mas os erros, a culpa é dos outros. Então, você olha para você, né? Se pergunte, né? Por que aconteceu que eu fiz que deu errado? Né? E também não se frustre com isso. Planeje uma nova condição. Então, planejamento envolve avaliação. Então, se você não sabe avaliar a sua vida, você vai ter uma vida mal planejada, né? Você vai sofrendo os acasos que a vida vão te fornecendo. E é interessante porque quando planejamos, pelo menos diminuímos essa questão do sentimento de frustração. Claro que, às vezes, nem sempre vamos conquistar aquilo que foi determinado no planejamento, mas corre aí de forma mais positiva e dentro daquilo que você planejou, você dá passos conforme a tua realidade. Isso, e passos pequenos. Isso. Né? Eu quero ser um juiz lá do Supremo Tribunal Federal. Né? Quais são os passos pequenos que eu preciso fazer para chegar lá? Então é respeitar esses passos. E respeitar os passos, sempre. E também, eu falo do respeito, não é só respeitar os passos, nem respeitar os outros, mas respeitar também as próprias escolhas, não é isso, Igor? Perfeito, né? A gente precisa entender que a gente é fruto disso, né? E o passado a gente não consegue mudar, porque ele é fruto daquilo que a gente escolheu. Agora, a questão é, o que eu vou fazer daqui para frente? E respeitar esse limite, respeitar aquilo que eu vou escolher também. Eu sei que a vida não é só coisas boas, e sim também desafios, mas e aí, o que fazer quando eu estou em uma situação que não está nada favorável e está tudo indo de encontro àquilo que eu pensei, como eu faço para poder sair dessas situações que exigem mais da minha capacidade? Uma pergunta muito complexa que você me fez, né? Vai depender também da história pessoal de cada um. Então, as pessoas que foram acostumadas a lidar com frustração, elas vão sair dessa situação de uma forma muito mais fácil do que os indivíduos, as pessoas que não aprenderam a lidar com frustração. Então, eu costumo dizer que a gente precisa gerar repertório, a gente precisa gerar, né, comportamentos que vão modificar aquilo. Uma das grandes questões é gerar mudança. Então, se você não sair da zona de conforto, a situação não vai se modificar. Então, mesmo que tudo, né, esteja ao contrário, mesmo que você não encontre saída para essa mudança, a grande questão, então, se você não encontra, é procurar ajuda. Né? E talvez um profissional ele vai te ajudar, por exemplo, a fazer uma escolha mais assertiva se você não consegue enxergar. Agora, se você consegue, talvez, enxergar uma brechazinha, entra nessa brechazinha, né? Que provavelmente você vai começar a encontrar acesso de saídas a partir daí. Ou seja, criar oportunidades, criar condições necessárias para que saia dessa realidade. Perfeito. Você falou aí dos profissionais, mas eu sempre, e defendo muito, eu sempre falo para as pessoas, todo mundo deve ter um psicólogo. E aí, às vezes, quando falamos de psicólogo, as pessoas associam a um outro pensamento que não é nada positivo. Perfeito. E aí, como fazer? Poxa, um psicólogo, o que é que faz o psicólogo e em quem pode ajudar? É tão clichê essa pergunta, mas só para que venhamos fortalecer mais, que todos nós precisamos desenvolver essa questão do autoconhecimento e o psicólogo, a psicologia ajuda demais, auxilia muito nesse momento. Perfeito. Muita gente acha que psicologia está ligada à loucura e não é necessariamente isso. Claro, a gente trata os transtornos mentais também quando necessários, mas eu costumo dizer que todo mundo deveria ter um psicólogo personal. Né? Se você tem um educador físico que acompanha a sua saúde física, se você faz atividades, avaliações médicas diariamente, você também precisa de alguém que te ajude a cuidar de você. Né? E o psicólogo ele pode auxiliar isso. A gente vê as pessoas malhando, a gente vê as pessoas procurando o médico, mas em termos comportamentais, em termos de coisas sentimentais, as pessoas elas vão adiando. Então, às vezes, você está com uma crise de ansiedade aí, você está sofrendo num relacionamento, você vai adiando e não vai procurando ajuda, você vai tentando pelos seus próprios meios, até quando a corda já está no pescoço, você não consegue mais, aí você vai procurar ajuda, né? Fruto da cultura que a gente tem. Então, a gente precisa ter, né? Fazer terapia é bom, gente, né? Se autoconhecer, avaliar aquilo que você faz, é muito interessante. Eu faço um convite para você fazer isso. Você vai ver como é que você vai evoluir como pessoa, como é que você vai melhorar como pessoa. Então, da mesma forma como você cuida do seu corpo, você também precisa cuidar do seu comportamento, você precisa cuidar do seu psicológico, que a gente vê que as pessoas hoje em dia elas não têm preparo para isso, justamente porque elas vão fazendo pelas próprias receitas, e na maioria das vezes as próprias receitas não são receitas corretas. Perfeito. Então, para de olhar só para o que está de forma externa. Então, olha para dentro de você também. A psicologia te dá essa condição.
Já já voltamos a falar mais sobre isso, essas questões do corpo, da mente e como o alinhamento desses dois pilares pode nos ajudar a ter uma vida melhor. Então, fica ligado, voltamos já já com mais Liderando.